Fala galera, estamos começando o nosso podcast, meu objeto favorito. E hoje eu tenho um privilégio, para mim sempre tem sido um privilégio mesmo, receber cada convidado que tem vindo aqui, sentado nesse sofá e compartilhar para compartilhar histórias. Falando sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos a partir de um objeto. E eu costumo dizer que eu tenho alguns filhos na educação, que a educação ela me dá alguns filhos. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje uma dessas crias minhas que a educação me deu. E é com muito carinho que eu recebo Maria Eduarda Izawa. Seja bem-vinda. Obrigada, Faninho. Um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhar mesmo, um pouquinho dessa trajetória, que é curtinha, Eu tenho 18 anos, mas espero que vocês gostem. Vou me apresentar aqui. Eu curso administração na UFO hoje. Fui cria do Faninho uns 2, 3 anos atrás, Que eu vim pra cá, pra Uberlândia. Eu morava em Curitiba antes. Faninho me recebeu minha família muito bem, apresentando, me ajudando nessa jornada e nessa adaptação. Então, hoje eu curso administração na UFO, a Universidade Federal aqui de Uberlândia. Eu trabalho no Colégio Nacional, estudei, agora trabalho lá, ajudando jovens com seus projetos empreendedores, a conectar eles com o mercado, levar esses projetos para fora de sala de aula e também em campanhas de marketing, ali um pezinho na publicidade. Além disso, eu faço parte da Liga Empreendedora de Uberlândia. São jovens empreendedores que buscam promover transformação no meio em que vivem e é uma pegada muito legal, porque até comentei minha idade por isso, Eu sinto às vezes que falta uma galera junto, assim, pra estar junto, pra fazer junto, e lá na Liga eu encontrei isso. Então isso me faz muito, muito bem. Quando você fala jovem, sendo jovem, é muito massa, porque esse projeto que você acabou de citar, eu não tenho muito conhecimento. Então fala pra gente, você consegue falar um pouco mais desse projeto da Liga, como que funciona esses jovens, quais são os projetos de entrada para participar, como que funciona? A Liga Empreendedora, ela é uma instituição independente, A gente sabe que tem várias ligas que são de faculdades, enfim. Ela é uma instituição independente e ela não é voltada ao estudantil, ao estar cursando algo. Ela é para jovens que ou têm algum empreendimento ou ainda não tem, mas buscam, esse rumo do empreendedorismo. E ela é para jovens, vamos ali, de 16 a 27 anos. Tem um processo seletivo muito puxado, mas eu acho muito legal a dinâmica, porque é um processo que não te cobra o conhecimento pesado, aquele que você pega um livro e você consegue adquirir. Ele te cobra o conhecimento de emocional, de saber gerenciar ali suas emoções, relações interpessoais. Então tem esse processo seletivo que acontece uma vez ao ano. É uma instituição que aqui em Uberlândia já formou muitos jovens que hoje saíram, estão em São Paulo, tocaram as empresas até aqui dentro mesmo. A gente tem a Nagro, que é uma empresa de financiamento no agronegócio, de investimento ali, é muito legal. Tem empresas que estão fazendo a diferença aqui e tem, por exemplo, a Vita, que foi lá para São Paulo, já ganhou espaço. E lá dentro, o que a gente faz, É um grupo que hoje tem 8 pessoas. Processo seletivo, o último, que foi o que eu entrei, teve 30 pessoas ali, foram 5 selecionadas, então hoje a gente tem 8 pessoas lá. E tem mentorias com o pessoal do mercado que se voluntaria a estar junto com a Liga. Tem mentorias, treinamentos, ali a gente tem nesse hall de mentorias muitas pessoas que querem retribuir o que receberam ali na fase de desenvolvimento, como Humberto Carneiro, por exemplo, fundador da Policard. E aí a gente faz também algumas dinâmicas que são internas. Então é um grupo que foca muito no desenvolvimento. A gente fala que é uma incubadora de pessoas. É onde a gente consegue desenvolver, faz metas mensais e é uma irmandade. A Liga é pautada em valores. Então a cultura da Liga, ela tem a ver com irmandade, honestidade. A gente tem o sigilo ali dentro, que a gente abre muita coisa do que a gente está passando nos negócios, enfim. E aí é muito legal essa parte de ter mesmo um grupo que tá junto. Então
Então a gente faz às vezes alguns projetos fora, dá treinamento, oferece esse give back também, mas ter essa aliança mesmo com a galera é o ganho principal de estar lá. Lá vocês focam no empreendedorismo? A gente foca em empreendedorismo. Então tem vários tipos de negócio, né? Desde o empreendedorismo social até alguém que quer fazer uma empresa mais tradicional ali ou em tecnologia, mas eles focam na mentalidade empreendedora. E aí vocês trabalham a preparação de pessoas ou normalmente as pessoas chegam lá com seus projetos já prontos já? Então, a gente tem pessoas que buscam já com o projeto pronto e tem gente que está em ideação. Hoje na Liga, eu acho que eu e mais uma pessoa, vamos dizer assim, né, em 8 pessoas, 2 não têm empresas ainda. O resto já tem. Mas isso não é um eliminatório, o negócio é ter vontade. Às vezes você não tem nem ideia do que você vai empreender, mas quer estar junto na Liga. E aí, passando no processo seletivo, a gente caminha junto. Certo. E lá vocês trabalham com esse processo seletivo, como que ele é feito, como que ele é divulgado, para as pessoas que estão nos assistindo, como que eles têm acesso para conhecer mais um site, um perfil, algo assim, para conhecerem e ficarem atentos nos possíveis futuros processos seletivos. Bom, o processo seletivo ele acontece normalmente em novembro, dezembro. Certo. A gente tenta fazer um por semestre, né? Mas o principal que vai chegar agora é novembro, dezembro. E aí, como é que funciona? A gente faz um evento, primeiro, para poder divulgar e também retribuir as mentorias que a gente tem. Os nossos mentores, eles se disponibilizam a, nesse evento, oferecer uma mentoria aberta para todas as pessoas. Não precisa ser só a faixa etária ou só quem vai entrar no processo seletivo, né? Certo. Ele é aberto à comunidade. E se chama Encontro de Mentores. A gente provavelmente vai fazer esse Encontro de Mentores esse ano muito pertinho do processo seletivo, para já estar junto com o pessoal, já mostrar como é que é e pegar na mão mesmo. Então, rola o Encontro de Mentores, a gente vai divulgar principalmente em redes sociais, nas escolas, a gente gosta de pegar a galera jovem, mas eu espero muito que tenha uma galera aqui que tá ouvindo lá. Então, a gente divulga principalmente pelo Instagram. É Liga Empreendedora, né? Tudo junto. O Instagram, a logo é laranja, Liga Empreendedora de Uberlândia, né? Que vai ter no perfil. E a gente vai divulgar e também vai dar toda a orientação sobre o processo seletivo. Então, antes dele acontecer, né, quem participa do processo seletivo faz dinâmicas de, vamos criar um projeto, o processo dura 2 dias, na verdade. Vamos criar um projeto, dinâmica de grupo, e a gente vai abordando esses temas para a pessoa não chegar no processo sem saber nada do que vai acontecer lá. Então, nas redes sociais, a gente vai passando todo esse processo junto aí. Certo. E vocês focam em jovens, adolescentes? Qual que é a média a faixa etária de idade? Hoje a faixa etária no grupo vamos fazer uma média aí de uns 23 anos, se for calcular de todos os membros. É destinado a quem tem 16 a 27 anos. Então, normalmente, quando dá a sua idade ali dos 27 anos, você sai da liga para dar espaço para outras pessoas, isso é algo que construa bem. Ou quando você faz 2 anos de liga. Então, eu entrei ali com 18 anos, quando eu estiver lá fazendo 2 anos de liga, eu já saio, não preciso, né, ter a idade total. Tem um período pra estar lá. Tem um período, a gente chama do timing, que é onde você precisa absorver esse conteúdo, e depois, quando deu o seu timing, você já absorveu, você dá a vez a outra pessoa que possa ter acesso. E esses projetos, vocês, ao longo desses 2 anos, vocês vão desenvolvendo, vão se organizando na preparação desse projeto, e quando vocês conseguem essa ajuda financeira, quando esse projeto já está pronto, para dar o segundo passo, não sei se é o segundo passo, né? Eu acredito que até procurar o financeiro existem outros passos, né, a serem dados, mas como que é? Tem quem apoia os projetos que estão ali sendo incubados? Como que funciona? Olha, a gente, como é mais uma incubadora de pessoas, a gente vai se desenvolvendo, faz as metas, acompanha, e aí cada um vai buscando ali o seu desenvolvimento, a empresa do seu nicho, mas na liga se torna muito mais fácil você ter as conexões que te fazem virar essa chave. Porque os mentores,
as pessoas que dão os treinamentos, eles estão ali disponíveis tanto para o treinamento quanto para dar uma olhada. Tem mentores ali que estão, por exemplo, estão atentos a qual tipo de negócio que surge ali, a qual tipo de negócio que ele quer investir. Então acontece também, a gente tem membros que saíram da liga. Tem 2 casos, por exemplo, um que saiu da liga e agora ele comanda um setor de uma empresa, de um mentor nosso. E tem outro membro que no Liga Tour, que é uma das atividades que a gente faz, uma vez por ano a gente vai para São Paulo, marca visitas em algumas empresas lá, para fazer umas conexões fora de Uberlândia, né? E um desses membros, que foi o que saiu mais recentemente, deu o timing dele, né? Ele começou a trabalhar numa startup de São Paulo, que está em crescimento assim muito grande. Ele é advogado, formado, e aí acabou de formar, digamos assim, e ele saiu para trabalhar com essa startup que é de tecnologia e inovação na parte de contratos de... A gente chama de legal design, né? Que é onde você torna o contrato mais legível para o cliente. A liga tem quanto tempo? Ela é desde 2014. Os membros fundadores, né? Estatuto. E é daqui de Uberlândia? Tem sede em outros lugares? Ou o núcleo está concentrado por enquanto em Uberlândia? Hoje ela é um núcleo de Uberlândia. Claro que tem vários planos, né? Mas hoje ela é um núcleo de Uberlândia. Eu fico vendo você falar, e aí... Desde sempre que eu estive ali no Nacional, nunca teve como eu ver o desenvolvimento de vocês não me remeter à minha época, nos meus dias de ensino. E até mesmo das pessoas que faz parte do meu nicho, né? Dos meus amigos, a grande maioria vem de escolas públicas, né? E a gente nota uma diferença muito grande ao que diz respeito ao meu ensino, e essa pegada do empreendedorismo é muito forte lá dentro do colégio, lá dentro do Nacional, essa preparação, esse despertar dessas habilidades emocionais que vai além do que o diploma possa te dar. Você veio de uma outra escola, né? Você veio de uma outra cidade, e quando se fala em Brasil, mudou de cidade, mudou de cultura, é quase de bairro. Às vezes uma cultura de um bairro é diferente da do outro. Sim. Então, como que foi para você quando você chegou na cidade? Quais foram os seus principais desafios? Se na época que você estava lá em Curitiba tinha algo nessa área ou não? Como que foi? Bom, eu acho que quando eu vim pra Curitiba com 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos. Vim pra Uberlândia. Saí de Curitiba, né? Vim pra Uberlândia. Tinha acabado de fazer 15 anos. Então, tava saindo ali do Ensino Fundamental 2. Sim. Uma época que a gente ainda estudei, claro, a vida inteira em escola particular. E isso já é um privilégio, digamos assim, né? De ter tido mais contato com essa visão empreendedora, que é mais ofertada, a gente diz que às vezes até que é mais comercial, né? E por isso Sim. que algumas escolas oferecem mais para ter esse atrativo. E de uma época que a BNCC também não exigia esse lado da educação. Então eu não tive contato antes. Tinha no máximo aquela questão da visão protagonista, mas Sim. é uma coisa que da visão protagonista para o empreendedorismo, para o fazer você mesmo. Empreendedorismo, quando a gente fala, não é só empresas, negócios, é sim uma atitude, né, uma mentalidade ali de você tomar as rédeas e sair da zona de conforto. Então eu não tive acesso a isso. Cheguei aqui, e Curitiba é uma cidade muito maior também. Curitiba tem 3 milhões de habitantes, o triplo mais ou menos que aqui de Uberlândia. Então é uma cidade que eu costumo dizer que você, por mais que ela tenha a estrutura, tenha as coisas que você necessitaria para se desenvolver, né? Ela não te dá acesso. Então te falta ali, você, quero conhecer tal lugar, quero fazer tal atividade junto à faculdade. Aqui a gente tem a UF, por exemplo, quero fazer tal atividade junto à faculdade. E a UF tem as portas abertas aqui para tudo, né? Lá a gente não conhece as pessoas, é muito difícil acesso, é muito distante, né? Distante que eu diga não é a distância geográfica, né? Mas você acaba sendo muito distante das pessoas que você gostaria de se conectar. Então eu vejo que aqui em Uberlândia, não só a educação, né, no Nacional, foi até um lugar que transformou minha visão de mundo, que eu tô lá até hoje para
para dar essa retribuir, né, para outros alunos. Eu busco que outros alunos se desenvolvam da mesma forma, mas aqui eu senti muito mais abertura, muito mais possibilidade, não só na educação como na cidade como um todo, sabe? É uma diferença muito grande, cultural, principalmente, né, as portas abertas, assim, o mineiro, né? Sobre as habilidades emocionais, dentro do empreendedorismo, qual que é a importância? Eu sinto que até a educação empreendedora, ela puxa um pouco dessa questão socioemocional, mas é muito importante, a gente fala que é a questão de si e do outro também, né? Porque quando eu vou num caminho de empreendedorismo, de tomar ali o controle do que eu quero pra minha vida, do que eu quero pra minha carreira, enfim, eu vou num caminho que é muito solitário. Isso é uma coisa que eu ouço de vários empreendedores hoje. É um caminho extremamente solitário e às vezes só o que você aprende de trabalho em grupo, relações com as outras pessoas, não supre a necessidade que você tem de gerenciar o seu interno. Então, às vezes, você tá num caminho solitário, você precisa de disciplina, não adianta achar que você vai... Ai, amo tanto isso aqui que eu vou acordar todo dia motivado. Não tem como, isso não existe, né? Então, você vai precisar de disciplina, vai precisar de entender que a sua jornada, que a grama do vizinho vai estar mais verde, mas às vezes o vizinho, ele já tá num nível que ele sabe fazer o adubo dele, você ainda tá descobrindo como é que faz. Então, é entender a sua fase, né? Vai muito do controle emocional para isso, entender a sua fase, não comparar a sua fase com os outros, enfim. E da parte interpessoal, a gente vê até que nessa reforma do ensino médio foi trazido junto a parte do socioemocional e do empreendedorismo. E é extremamente importante, não existe um sem o outro, né? Eles coexistem ali nesse espaço. E na parte do grupo, a gente entende que, poxa, por mais que seja solitário, você está mostrando suas ideias para uma pessoa e eu, por exemplo, trago aqui meu objeto, minha ideia, eu não sei como é que você vai reagir a isso. Então, é uma coisa que requer muito da gente. E é de gestão mesmo das emoções ali, de você ter o controle e ser mais maleável, sabe? Entender que nem tudo é o fim do mundo. Eu acho isso que tem só ganhos, né? Muito legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, a sua chegada aqui na cidade e eu lembro, porque na maioria das vezes, para os pais, os filhos sempre são tímidos, né? E aí eu lembro da sua mãe com essa preocupação, não com a sua timidez, mas mais com a adaptação. Né, desse novo, porque era tudo novo. E o novo mexe muito com a cabeça do adolescente. Não que você ainda é adolescente, mas na época, falando como se você já fosse, né, uma senhora da minha idade. Mas esse novo, né, de mudar, aí amigos que você deixa, família que você deixa. Como que você encarou isso? Olha, eu acho que ali, quando eu entrei no Nacional, era uma época pré-pandemia, né, que tinha muita gente de outras cidades. Sim. E isso eu não tinha visto em Curitiba, porque Curitiba é uma cidade que tá ali, não tem, as cidades vizinhas, né, elas não, a galera das cidades vizinhas não muda para Curitiba para estudar, para trabalhar, enfim. E eu percebi muito disso aqui. Então eu não me senti sozinha. Já começa assim, né? Não me senti sozinha. Vi que tinha gente vivendo também semelhante. Uma realidade semelhante também, vivendo ali o peixe. Eu não era o único peixe fora d'água, né? A gente era uma galera de peixes ali tentando respirar em outra água. A água mais quente, inclusive o calor que tem aqui. Mas quando eu cheguei, eu senti que... É claro, tem várias realidades dessa mudança, né? Mas essa mudança, pra mim, foi muito positiva. Eu saí de Curitiba já disposta a viver algo novo. Então, eu queria, não que, sou desapegado, vou deixar pra trás. Não, mas eu queria viver esse algo novo. Eu vim pra cá, né, com a família por parte de mãe, a minha família por parte de pai. Inclusive, meu pai estão em Curitiba até hoje. E eu senti, assim, claro, eu sinto falta e tudo mais. Mas é uma sensação de independência, de você estar trilhando o seu caminho. Tendo esse acolhimento na escola, até das outras, não digo só de direção, de coordenação, né, como foi o nosso caso aqui, mas de ter outras pessoas vivendo a mesma realidade, foi uma troca muito rica. Sim.
de ver, eu vivia isso na minha cidade, tinha até alunos no ensino médio. Isso foi novo pra mim, que eu sabia que acontecia na faculdade, mas no ensino médio não. De morar sozinho? Não, pra mim também foi um choque. Eu moro aqui, meninos de adolescentes de 14, 15 anos, morando sozinho, morando com o irmão de 18, 16, faz faculdade. Gente, eu achei aquilo uma loucura. Eu falei, será que minha mãe deixa eu morar sozinha? Mas é muito doido, assim. E aí eu vi um mundo inteiro de possibilidades na minha frente. E eu falei, caraca, que legal essa galera independente, olha só, e vem pra escola sozinho. Pra mim, ir pra escola sozinho já é uma puta liberdade. Porque lá em Curitiba é tudo muito longe, né? Sim. Então você depende, tipo, eu acho que hoje, até hoje, eu dependeria muito dos meus pais pra me levar pra outro lugar, que é tudo do outro lado. Então eu falei, nossa, vai pra escola sozinho. Imagina você fazer uma compra de mercado sozinho, que legal. Pois é. Comprar o que você quiser. E aquilo lá... E você ia comprar muito o quê? Bolacha, pior que eu me alimento bem, mas assim, um Guaraná Mineiro. O mineirinho é bom. Pastel demais, de feira, todos os dias. Mas assim, abriu a visão de mundo de um jeito que eu falei, eu preciso... É aquele, né? Você se compara. Eu falei, preciso me desenvolver, me tornar independente a ponto de ser legal, assim. Isso já despertou, não sei, na hora que você chegou, que você viu e falou, poxa... Demais, eu fiquei maravilhada. Eu vi uma cidade, um lugar que eu pudesse ter um desenvolvimento legal, assim, sabe? Pudesse crescer, tivesse espaço para crescer. Então eu gostei demais dessa mudança. Pra mim foi muito positivo. Mas que não seja a realidade de todos os casos, né? Mas pra mim foi muito positivo. E uma coisa que me chamou muita atenção para a ocasião, porque a nossa relação ela foi mais próxima, porque você era representante também. Então eu tinha uma relação mais próxima com os representantes, porque vocês eram o meu filtro. Vocês eram o meu filtro e a gente trocava muito isso, né? A gente conversava muito para me entender a turma, eu parti de vocês. Sim. Vocês eram que me dava esse crivo aí, vocês eram a minha régua. E você veio de fora, se adaptando com o espaço, conhecendo o espaço, você logo conseguiu essa posição de representante. Como que foi isso para você na época, como que você viu isso? Fala sobre esse sentimento. Eu cheguei assim sem entender. Eu acho engraçado isso, né? Que eu cheguei sem nem entender o meu papel ali, que lugar que eu ia me encaixar, desempenhar, né? Qual que era a minha função naquele lugar. E enquanto eu ainda estava entendendo isso, claro, foi muito legal. Eu fiz muitas amizades, foi muito aberto, né? Uma coisa que eu comento sempre, eu cheguei, quando eu comecei a escola aqui, foi em maio, né? A gente não mudou no comecinho do ano letivo. Já tava rolando. Então, já tava rolando. Até uma curiosidade interessante, né? A única festa de 15 anos que eu fui, que foi na época das debutantes ali, né? Na única festa de 15 anos que eu fui, além da minha comemoração, foi da minha prima. Porque na época que eu tava saindo de Curitiba, pegou bem o meio da época, né? Na época que eu tava saindo de Curitiba, não deu tempo de eu ir nas festas de lá. E quando eu cheguei aqui, não tinha a lista de convidados já tava fechada. Aí eu pegava, assim, umas festas, por exemplo, cheguei em maio, tinha umas festas em junho, poxa, mas não convidou, mas nem deu tempo. Não, nem tempo. Mas, assim, então, tipo, é uma transição que pegou uma metade do caminho ali, e eu cheguei no dia de uma prova de matemática. Foi meu primeiro 0 da vida. Muito legal pra exercitar ali a resiliência. Mas eu sinto que me ajudou a encaixar, achar um lugar ali, sabe? E eu senti... Claro que eu acho que foi essa eleição assim, de representante por ser uma novidade, né? Por ser de fora. Mas eu senti, eu falei, poxa, essa galera aqui não é só lá em Curitiba que eu nasci, que eu tenho o resto da família lá, que as pessoas podem confiar em mim, que eu posso criar relacionamentos aqui, sabe? Então eu senti que, poxa, eu posso ter um lugar aqui. Aí já foi um passinho legal. E depois daí foi mais confortável. E exercer nessa representação num ambiente novo, né? Pra lidar com porque... É como se você já viesse, você estava no momento de fazer amizade. E quando você se torna uma representante... Você faz um espaço. Porque
é necessário, porque você precisa enxergar o todo de uma maneira diferente, né? Pra na hora de tomar as decisões, que nem a gente tinha essas conversas com vocês, eram algumas reuniões que a gente fazia com vocês, pra vocês passarem como que tá a dinâmica e junto com os professores a gente tentar organizar melhor essa dinâmica dentro de sala de aula, e para você lidar com todos esses conflitos, porque acaba que vira um conflito. Era um momento de você, vamos fazer de legal. Vamos agradar. Pra fazer amizade. Vamos agradar pra fazer amizade. E aí, quando vocês colocam nessa situação de representante, já não fica mais tão confortável. E lidar com esses conflitos, com a turma, você teve muito disso ou foi tranquilo? Na verdade, foi mais tranquilo, né? Teve pouco essa questão de conflitos, mas colocar nesse espaço, que é diferente do você chegar lá, por exemplo, uma pessoa que já estava lá faz tempo, né? Você chega lá, você faz suas amizades, você agrada, digamos assim, o pessoal, né? Tem aquela relação de, é o que eu digo normalmente, né? De vamos reclamar, os inimigos são em comum, né? Então, o coordenador é ruim, vamos reclamar do coordenador. O representante não faz isso, né? E aí, tem os inimigos em comum ali, então você vai se familiarizando com aquelas pessoas. Agora, quando você chega, você não tem o tempo de se familiarizar, de ter essa, né? Essa conexão. Fazer primeiro essa conexão, para depois, amigo, agora eu tô aqui mediando, né? Eu trouxe um conflito, vamos levar. E aí você não faz isso e vai, não digo subir de nível, não tem, né, nada a ver, é uma coisa totalmente horizontal ali, mas você dá um passo de distância, porque aí você tem que desempenhar uma função que é um pouco diferente. É uma coisa que me assustou um pouco, mas também não foi de tudo tão assustador, porque eu comecei a entender que é uma questão de limite ali. Você vai limitar, por exemplo, galera, vamos ter o inimigo em comum então, mas vamos ser construtivos, eu vou levar depois isso. É de prestar auxílio mesmo. Isso trouxe muitos ganhos depois que eu entendi que a liderança, né? Primeiro que a liderança não é você estar 100% à frente das outras pessoas, é você representar, é você trazer para perto as pessoas. Então, o papel de liderança ali, sem ter as conexões, me proporcionou me conectar com as pessoas de uma forma diferente, que é de uma forma de servir a elas, eu posso te ajudar, eu posso trazer alguma coisa legal, e isso gera muito mais confiança do que você ir aquele outro movimento. E aí isso me trouxe muitos ganhos depois, né, de eu entender isso. Acabou que não inibiu mais, que tem gente que às vezes nega estar em um papel de liderança por isso, né, fica com medo de se indispor com os colegas, de sair desse meio. Isso me tirou esse medo, eu gostei disso, sabe? De ser o que realmente tinha que ser. Não, né, fazer esse papel de tomar lá da cá, vamos dizer assim. Eu vou te ajudar pra você me ajudar, e aí a gente vai ser amigo, e aí vai ficar. Porque adolescente, a idade de vocês, aí você vem, aí a garota nova da escola também, né? E aí já gera um ciúminho. Eu lembro que teve alguma coisa de ciúme das meninas com você na época, quando você chegou. Você foi perceptível isso pra você ou não? Pra mim acabou sendo um processo muito natural. Porque eu fui ali fazendo as amizades e conectando com uma pessoa por vez, digamos assim, e eu me encaixei muito fácil. Então, pra mim não foi algo perceptível, algo que configurasse uma mudança drástica, digamos assim, né? Eu acho que foi muito acolhedor, e de conflito não senti embate, assim, senti, poxa, olha que legal, tô adaptando, tô conhecendo. Então foi desde que eu cheguei, me maravilhei com aquele cenário que eu achei super legal. Eu acho que tudo foi nessa linha, sabe? E acabou sendo fluido, assim, natural a adaptação. A turma era boa também, né? E eu sempre era o beta, né? Era o alfa. Era o alfa e o beta, que eram as turmas da tarde na época. E eu lembro também, eu tinha um costume eu acho que na sua época não deu tempo, quando você chegou, eu sempre trazia alguém que já está inserido na turma. Normalmente o representante, mas como na época que você veio ainda não tinha
Os que entraram depois, eu fazia muito isso. Justamente para que ter esse primeiro contato do representante com esse estudante novato que está chegando. Para que ele possa ver nesse representante esse apoio, esse acolhimento. Né? Eu acolhi ali, só que eu não ia estar dentro da sala. Não tinha como eu estar dentro da sala. Sim. Então eu trazia alguém de dentro para acolher, para abraçar, para acompanhar, para ver. Porque muitas das coisas ali a gente vai acompanhando, mas acaba que vai ficando imperceptível, você não vai vendo. Duda, como é que foi para você, né, chega à conclusão do ensino médio? Essa escolha do curso, como que foi? Olha, eu ali na metade, né, eu peguei pandemia, né, no meio do meu ensino médio. Então eu fiz primeiro, 2019, 2020 eu fiz 3 dias de segundo ano. Foram 3 ótimos dias. Mas tive 3 dias de segundo ano, digamos assim, né. E aí foi para online, eu voltei só em julho de 2021, que foi meu 3º ano. Então passei esse tempo no online ali, fazendo alguns projetos, mas é uma coisa que você acaba não se conectando verdadeiramente com os projetos, né? Não tem esse impacto. E aí cheguei pro presencial no 3º ano, quando foi tudo preparação para o vestibular, eu não sabia nem o que eu ia fazer no vestibular. Cheguei para presencial e aí eu fui me envolvendo um pouco mais. Nessa época eu já não fazia matéria de empreendedorismo, que era tudo voltado a vestibular. E eu fui me voltando um pouco mais a ser voluntária ali nessa questão do empreendedorismo. Vou avaliar um projeto dos alunos do 2º ano, vou ajudar, dar um feedback, contribuir. E aí fui fazendo essa movimentação até que eu fui convidada para participar, bem nessa questão que você falou que os representantes eram, né? O que dava a visão da juventude. E você foi sendo representante depois, né? Eu fui, 3º ano, inclusive, e comissão de formatura. E aí, quando você fala ali dos representantes serem aquela, né, pessoa que mostra a visão do outro lado, eu fui convidada para organizar, junto da direção e coordenação, o exame de bolsas de 2021. Eu e mais 3 meninas representantes também, de outras turmas variadas, e a gente foi organizar esse exame de bolsas. Fez uma campanha legal, montou uma visão de aluno para aluno, e essa campanha pegou muito, foi muito legal, assim, um resultado massa, não digo, né, só a parte assim comercial, mas um resultado massa de, poxa, a galera satisfeita, a galera trabalhando em conjunto, porque acreditava, levantava aquela mesma bandeira, sabe? A gente fez umas placas, tenho foto com essas placas, umas placas assim com tipo um cabo de vassoura embaixo, que você segura assim, com frases que a gente, estudante, gostaria de estar ouvindo quando chegasse numa escola. Então a gente fez Seu Futuro Começa Agora, a gente fez falando sobre ser um lugar que você pode sonhar. E aí eu gostei muito de fazer esse trabalho, essa campanha. E eu comecei a curtir, perceber o impacto que tinha na vida dos alunos, inclusive na minha, a conexão com outras empresas, esse mundo empresarial. E aí, chegando bem pertinho, eu acho que eu decidi exatamente o curso que eu queria quando eu fiz inscrição do vestibular, porque aquela lista tinha que escolher alguma coisa. Mas eu já estava com isso na cabeça, voltado para negócios na cabeça, com a administração. Não é aquela questão por ser um curso abrangente. Eu sofri um pouco por isso até, porque naquela reta de chegada do vestibular, tinha lá, né, galera, medicina, engenharia. A galera tinha acaba que o povo, tem, né? Os cursos de deslumbre, né? Tem. Que a galera deslumbra ter e fazer, enfim. E todo mundo, coincidentemente, todo mundo que achava que não ia passar nesses cursos principais, com notas de corte um pouco mais altas, se inscreveram para administração. Porque, é o mais genérico. Eu parto da visão de que não é exatamente assim, né? O mercado empresarial, para você ver ele de uma visão mais estratégica, requer muito estudo e muita até proatividade de você puxar isso e falar, não, eu quero entender isso aqui, quero tomar, não digo tomar controle, mas eu quero tomar atitudes no sentido de desenvolver isso aqui. Então, é uma área que, apesar de muito abrangente o curso, é uma área muito específica que requer vontades e atitudes muito específicas. Então, eu escolhi a administração por escolha mesmo, por querer fazer aquilo. Até vi várias faculdades, não só aqui a Federal de Berlândia, mas em São Paulo, que tem uma abordagem mais moderna, mais empreendedora. A gente
sabe que federal é ótimo, tem um baita peso, mas às vezes pro que precisa estar mais à frente no mercado, é um processo muito grande para um professor ir lá e mudar uma ementa. Tudo tem o processo, tem o colegiado, tem várias barreiras que tem que ultrapassar. Então, pesquisei várias faculdades e eu fiz administração por querer mesmo, mas eu saí... Qual que era a segunda opção? Minha segunda opção, no final, eu queria relações internacionais antes, mas mais para entender o mercado de outra forma, também nessa pegada, mas eu peguei economia como segunda opção. Sempre foi negócio, podemos dizer. Sempre foi negócio. No começo, muito pra trás, eu queria moda, design, vender minha arte. Eu curtia muito e curto até hoje os processos criativos, mas eu curto não como minha fonte principal. Como um complemento, como eu poder fazer isso com liberdade, sabe? Pra mim, a criatividade na minha vida se encaixa assim, e eu gosto muito. E pra você, teve o conflito, podemos dizer assim, financeiro? Tipo, eu vou escolher o curso tal porque financeiramente... Porque normalmente quando se fala desses cursos de deslumbre, você vai ver que no fundo, a pessoa está pensando nesse retorno. Se às vezes o estudante não tá, às vezes a família tá. E eu vejo isso no Nacional, um trabalho muito feito vocacionado, sabe? Eu vejo isso muito lá. E era algo que eu também, né, como corpo da instituição, também tinha essa conversa com o menino, porque o que mais tinha, eu acredito que tem ainda, é menino que quer uma coisa e vai fazer outra porque o pai ou a mãe quer outro. Sim. Como foi para você, né, nessa escolha? Qual o tanto que o externo fora do seu coração, da sua vontade, influenciou? Então, graças a Deus, de parte de família, eu não tive essa pressão em relação a curso. Então, foi muito uma escolha minha. Só que teve um momento, né, primeiro que a administração, quando você escolhe, você já sofre aquelas barreiras de, poxa, tá escolhendo um curso fácil, né? Tá escolhendo, não que tenha curso fácil, curso difícil, né? A gente fala isso de nota de corte de vestibular. Mas, tá escolhendo um curso porque você não sabe o que quer. Tem essa fama, né? A administração de não saber o que quer. E aí, pai e mãe foi super tranquilo. Falei, quero isso aqui. Minha avó, ela sentou uma vez comigo e falou, filha, você vai conseguir, né, sustentar depois, assim, vai cursar assim. Eu falei, vai dar. Mas dessa questão de vestibular, depois eu fui entender que, né, não só o diploma, mas sim os projetos que você participa, enfim, a gente consegue construir um currículo muito diverso e que te leve a algum lugar que você queira chegar. Mas na questão de vestibular, teve um dia que eu tava saindo, né, teve aula na reta de chegada, assim, 3 semanas antes. Eu tava saindo e eu tava tensa, porque eu nunca fui bem em matemática, eu sou 0 exatas, e eu tava tensa, porque o meu curso, ele tem mesmo peso para todas as matérias. Então, da mesma forma que ia pesar minha redação, que eu era boa, ia pesar minha matemática. Saí meio tensa e falei com uma amiga, essa amiga muito próxima até hoje, gosto muito dela. Não que a gente tenha brigado por isso, mas só que me pesou no dia. Ela queria medicina, que até hoje, né, tá estudando para medicina. E aí ela pegou e me falou assim, eu falei, olha, eu tô muito tensa com isso, não sei, né, o que eu vou fazer, eu acho que eu não vou passar. Ela, não, relaxa, todo mundo passa em administração, difícil é passar em direito, em medicina. Aí eu falei, poxa, mas é um esforço pra mim, porque eu quero. Eu sei, aquele dia eu fiquei assim, transtornada. Eu chorei um monte, eu falei, não acredito nisso, tô me esforçando um monte. Quer ver que eu passava um monte de curso, mas eu quero esse aqui. Esse é o esforço necessário. Não é porque vai precisar de menor nota de corte que eu me esforcei da mesma forma, né? Eu fiquei revoltada. E foi só esse dia, foi pontual. Mas assim, você percebe que, poxa, imagine passar por isso, passar pelos pais pressionando, por tudo, e até às vezes quando você não tem certeza absoluta do que você quer, você tem aquela pressão do financeiro, né? Não digo que era tranquilo com o financeiro, que eu também penso nisso até hoje, mas você tem aquela pressão na hora de escolher. De pensar assim, meu pai tá investindo, minha família tá investindo, e eu preciso dar esse retorno. Sim.
É uma pressão inconsciente, podemos dizer assim, né? É quase que inconsciente, principalmente quem tem amigos que querem ir pro setor cultural. Nossa. E o setor cultural é um que tem, não só a fama, né? Mas é um que tem a fama de não dar o retorno financeiro aquele das mesmas outras profissões. E o cara quer aquilo, o cara faz muito bem aquilo. Sim. E é uma coisa que a gente às vezes tem que desconstruir, né? Não é só ter o diploma que vai abrir suas portas, né? E aí, dentro disso que a gente começou falando sobre as habilidades emocionais, isso faz todo sentido. Porque se você vai escolher um curso pensando no dinheiro, a sua relação, para ser boa, nossa, tem que melhorar muito. Porque não é algo que você tá vocacionado, né? Que você tá com vontade de fazer. Não, você tá com vontade de colher o fruto daquilo que você vai fazer. Então, como que você vai fazer? Não importa. Importa o fruto que você vai colher depois. E quando se vê no mercado, hoje, você ainda se vê pessoas que um atendente, pelo menos, por exemplo, um vendedor, a pessoa tá lá para te vender, ela te trata mal. Então, assim, ela tá no lugar errado. Tá, com certeza. Isso Sabe? acontece muito. Eu acho que, assim, quando a gente... E eu vejo muita gente, até nessa leva que eu fui, né, do ano passado, de ter passado no vestibular e entrar na faculdade, eu vejo muita gente passando por isso. Entrou num curso, curso massa, as engenharias é o que mais tem, né? Eu acho que a turma de engenharia, ela começa com uma galera, já passa, não digo nem semestres, passou o primeiro, já enxuga. Mas, e você vê que não era aquilo, você não consegue nem concluir o que você se propôs a estudar, digamos assim, quando não é na base de muita pressão. Então é uma coisa que no longo prazo não se sustenta. Eu acho que mesmo que a gente faça uma escolha pautada em algum reconhecimento, né? Porque tem muito do status também, né? Do reconhecimento não só financeiro. E também da parte financeira, a gente precisa que essas duas válvulas de escape tenham retornos muito grandes. Então, por exemplo, se eu for fazer uma medicina e eu não tenho vontade de fazer medicina, eu tô fazendo pelo dinheiro, pelo retorno financeiro, se esse retorno não for absurdo de grande, me deixar totalmente feliz, aquilo não vai se sustentar. Eu vou continuar infeliz, sabe? E ainda assim, não sei. Né? Eu ainda tenho... ainda não é o que vai mesmo se esse retorno for absolutamente grande, você vai... Porque se você não tem uma boa relação profissional, familiar, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você não consegue. E até eu acho que acaba... eu não sei, né? Não conheço pessoas do pós-vestibular depois dessa pressão dos pais aí. Mas eu acho que uns anos depois as relações familiares já não estão tão legais, né? Não, porque a pessoa já... Ouvi casos, né? Porque a gente sempre no meio da educação você acompanha e vê várias histórias de pessoas que formou, pegou o diploma, deu pro pai e falou: agora eu vou fazer o que eu quero. O que eu sempre quis, qual foi o meu desejo? Isso aqui é pro senhor. Tá feito. Tá pronto. feito. Aí o senhor queria, tô formado. Mas o que eu quero é fazer isso e eu vou correr atrás agora do meu sonho. Sim. E eu achei importante a intervenção dos pais na condução. Né? Porque o adolescente em si tá no momento de conhecer, de se descobrir. E aí ele tá se descobrindo, aí ele começa a se descobrir o outro, aí na hora que vê que não, o corpo começa a se desenvolver, a voz começa a falhar, aí de repente a voz que era fina tá grossa, que era grossa tá fina, e assim sucessivamente. As mudanças são diversas. Eu não sei se eu já cheguei a falar isso para você na época. A última coisa que um adolescente do ensino médio precisa é de namorar, é de se relacionar. Porque ele já tem conflitos demais dentro dele. Ele está se descobrindo como independente, porque aí começa a independência, porque assim antes a mãe acordava para ir para a escola, já não acorda mais, mas isso varia de casos também. Então se antes a mãe levava na escola, hoje não levava mais, ele já vai sozinho, ele já não quer que a mãe deixe na porta da escola e dá um beijinho e vai para ele, já quer
chegar na frente, não, pode parar ali na esquina que eu desço e termino de chegar. Então, assim, ele vai criando essa independência, esses pensamentos de mundo. Então, eu acho que é importante ter a condição dos pais, porque o que vai formando a sociedade é a escola, a família e as pessoas que fazem parte ali desse externo, fora desse campo. Então as influências que a gente vai sofrendo no sinal não de sofrer, mas de receber, isso vai moldando a gente, isso vai transformando a gente, isso vai formando os nossos caráteres, os nossos pensamentos e os nossos sonhos, né, como objetivo. Você chegou, se tornou representante, isso foi se repetindo. Até o momento você acabou de comentar aqui que fez parte da comissão da formatura, fez parte da comissão do exame de bolsas e também representou a escola. Eu lembro do primeiro comercial que você fez, eu tenho ele salvo no meu telefone até hoje, porque acabou que chegou um certo tempo que eles me procuravam para juntar a galerinha. Quem você acha que pode ser? Quem pode fazer? E aí você foi uma das pessoas que eu falei, não, chama a Duda, porque a Duda é uma pessoa que ela tem um desenvolvimento bacana. E ela tem uma pegada massa. O falar dela é diferente, né? Porque o mineiro, eu acho que não. Mas se eu sair de Uberlândia e for para outra capital, eu vou ver o quanto eu falo arrastado. O quanto o meu jeito de falar é diferente, porque é a questão da cultura. Quando eu cheguei aqui, eu tive esse choque, assim, que eu ia para as aulas e tinha os termos técnicos ali das aulas. Eu lembro da aula de química. Foi o principal que eu falei, eu não consigo. Porque eu não sabia o que era nome de fórmula e o que era a pessoa falando normal. E hoje eu me acostumei. Sim. Então tem essa diferença muito grande. Mas a gente acaba convivendo e acostumando demais, né? Sim. Então minha aula de química era em grego antes. E não era nem pelo arrastado, ela era pela velocidade. Eu sentia que os professores falavam rápido. Aí eu lá, meu caderno saindo faísca, a caneta. E os professores falando super rápido. Hoje eu acompanho. Mas, nossa, foi um choque. Eu acho que esse dia, esse choque, eu lembro até hoje da sensação. Foi quando eu entrei na imobiliária, assim, que a gente ia pegar a chave do apartamento. Lembro até hoje da sensação. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, o quê? O que ele está falando? Mas é muito rico, né? Ontem mesmo teve uma palestra lá do Nacional com um palestrante de Recife. E um sotaque muito bonito, assim, muito diferente. Você vê como que as pessoas, né, desenvolvem maneiras diferentes. Hoje já meu sotaque é outro. Hoje eu falo com meu pai que mora em Curitiba, ele fala, nossa filha, tá mineira já, que é isso? E é muito importante, né, essa diversidade cultural que a gente tem na cidade. Duda, de novata a representante, de representante a fazer parte de comissões, e de estudante novata que fez parte de representantes e de comissões, a funcionária dentro da instituição. Como que é essa evolução? Como que é acompanhar essa evolução? Como está sendo isso para você também? Eu acho que vai muito daquela questão de... Eu vou muito desse princípio, né? De ocupar o meu espaço. Certo. Então, desde o início, já com uma visão... Não digo desde lá do início, né? Mas sempre com uma visão de dar um passinho à frente. De, poxa, eu gosto disso. Eu gosto de representar a galera. De estar levando algumas demandas e ter o poder de tomada de decisão para promover algumas mudanças que façam bem para a galera que está aqui. Sim. Então eu fui dando esses passinhos, e aí quando chegou lá na época já das comissões, eu já tava com essa visão de, não, eu quero... Agora eu promovi algumas mudanças, mas eu quero que os próximos estudantes que vão se desenvolver aqui possam ter uma base maior, possam dispor de mais mecanismos, trazer mais coisas até dentro. Depois dessa jornada de fazer parte lá da equipe, eu passei a trazer alguns projetos de fora, levei até... Uma vez foi um passeio dos estudantes para uma empresa de tecnologia aqui. E um dos estudantes, primeiro ano do ensino médio, um dos estudantes chegou lá e falou assim, começou a falar com o dono da empresa. Aí ele, cara, porque eu quero fazer isso, traçou a vida inteira dele, fez a própria conexão dele, e agora o cara tá esperando ele sair do colégio para contratar ele. É sempre de ter
o passinho à frente, de ter a atitude de ocupar o seu lugar mesmo, tá ali e servir primeiro, né? Sim. A gente começa servindo ao próximo. Então, servir ali o exame de bolsa, eu dei o melhor para que aquele evento, que nem era meu, fosse o melhor evento possível, para que os estudantes, até em uma das salas, eu acho que é uma jornada de muita empatia. Em uma das salas do exame de bolsas, que os alunos chegam, são divididos em sala, Sim. depois de várias dinâmicas, e eles fazem prova. E aí, antes de chegar à prova, eu tava com uma sala. E aí, qual que foi a ideia principal desse exame de bolsas? Cada sala tem um estudante ali do colégio apresentando a sua história no colégio. Então, eles fizeram apresentações personalizadas para contar, aqui eu desenvolvi isso, aqui eu conheci tais pessoas, eu fui pra viagem tal e foi massa por isso, para que eles se conectem mesmo e façam um ambiente confortável. Então, eu estava numa dessas salas que ia ter a prova, e aí eu tive a oportunidade, na verdade foi uma oportunidade meio mascarada, né? Porque na hora eu tava em desespero, achei que era um problema. Porque tinha acabado a apresentação e a prova ia demorar mais meia hora para vir. Eu falei, vou ter que falar com essa galera aqui, vou ter que matar um tempo. E aí eu fui falando sobre a minha jornada, sobre provas, processos seletivos, como é que, sabe, como é que é isso, como é que é aquilo pra mim. Galera, e vocês estão nervosos pra prova? Então foi de muita empatia, ali me virou a chave de eu entender que, poxa, olha aqui, talvez essas pessoas façam a prova de uma forma mais tranquila, mais acolhedora pra elas e saiam daqui com uma memória boa disso, porque a gente ralou meses pra que isso acontecesse. Sim. E aí foi nesses passinhos de ocupando espaço que a gente entra para servir em lugares diferentes todas as vezes. E quando a gente vê, no final das contas, a gente acaba crescendo. É uma consequência, sabe? Justo. E hoje, como que você, né, nessa posição, né, nesse lugar ocupado nesse momento, como que você vê esse todo? Né? Porque nessa situação você estava falando como uma estudante, ou como uma ex-estudante, como alguém que estava ali, né? E hoje, nessa visão de além de continuar adquirindo conhecimento, mas de participar diretamente do conhecimento de alguém, do conhecimento e desenvolvimento de alguém. Que aí entra essa outra responsabilidade. Sim. Que é o lema do colégio, que é o cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do espaço. Sim. Né? Como que foi, que está sendo? Olha, tá sendo, no começo foi bem desafiador, bem friozinho na barriga. E aí eu fui trazendo alguns projetos, falando, gente, e se... Fui me colocando no lugar, né? Eu acho que é uma coisa muito boa ter esse histórico de aluna. E fui me colocando nesse lugar, daí eu puxei meu primeiro projeto. Falei, gente, se a gente buscasse conectar mais esses alunos, porque o que eu senti? Eu fazia meu projeto empreendedor lá, ralava um monte, e no final só os alunos viam. E aí eu posso pôr no meu currículo que eu fiz, mas isso é estritamente acadêmico, curricular, e não me trouxe assim, tipo, galera, eu vou aqui, tô orgulhosa, vou apresentar minha ideia pra vocês. Aí eu falei, poxa, vamos conectar ao mercado eles? Vamos fazer alguns eventos nesse sentido? E aí eu levei os primeiros 15, se não me engano, eram 15 alunos lá pro Brain da Algar, que é o centro de inovação que eles têm. Certo. Levei 15 alunos lá. A gente foi, a equipe toda, enfim, fizemos vídeo, gravamos. E aí os alunos lá dentro mesmo começaram a soltar, né? Eles vão soltando algumas coisas. Começaram a perguntar pra moça que estava apresentando. Olha, e se eu... Ela foi falando de como funciona o centro de inovação. E aí o aluno pegou. E se eu tiver uma ideia legal? Eu posso trazer aqui, vocês vão ver minha ideia? Tipo, isso acontece mesmo, de uma pessoa criar uma ideia, vocês verem a ideia e quererem estar junto com a pessoa. E começou a surgir questionamentos nesse sentido. E aí eu passei a desconstruir a visão de que eu precisava ter um friozinho na barriga para entrar nisso, para participar do desenvolvimento de outra pessoa, para entender que o desenvolvimento dos estudantes, ou enfim, de qualquer projeto ou pessoa que exista, é uma construção. E você entrar junto nessa construção significa que você vai ter escuta ativa com a pessoa. Por exemplo, de eu estar lá e entender a dúvida do estudante. E você também vai ter que ter muita empatia nessa jornada. Então, hoje é muito natural. É muito mais jornada de empatia. De eu descer da minha sala ela tem uma escada, né? E os estudantes, alguns deles, eu já tenho até decor, né? Já são meus amigos, que eu toda vez atravesso eles. Eles passam o intervalo nessa escada. E aí eu tenho que atravessar todo mundo, né? Aí hoje já se tornou um trem muito natural, né? A gente precisava pegar feedback do lanche.
tinha pai que estava insatisfeito, tinha aluno que estava insatisfeito, precisava pegar feedback do lanche. Aí hoje em dia o meu feedback do lanche é o seguinte, eu subo na escada enquanto eles estão lanchando, e aí, o que tem hoje? O que vocês curtiram? Sabe? E uma coisa virou um relacionamento. constante, né? Dentro da relação. Virou uma relação ali, uma troca. E hoje é uma troca muito natural, muito espontânea. Porque você sempre foi assim, né, Duda? E você, com a sua capacitação, com as suas qualidades, você... E pela idade que você tem, você comunica muito bem com essa galera. Você já comunicava antes. Então, uma coisa que antes seria uma pesquisa, você faz ali, no corredor ali, né? Conversando. E quando a gente fala que os pais estavam reclamando do lanche, não tá falando de sopa não, viu? É um lanche que eu vou te falar. Né? Você pode escolher o que você vai comer, mas enfim, todo mundo sempre vai reclamar de alguma coisa. Duda, agora em momentos diferentes, né, em experiências diferentes, eu acredito que preocupações diferentes também. Como se diz antes, a sua preocupação era boletim, agora começa a ser boletos e boletins. E boletins, eu acho que os boletins têm mais me estressado que os boletos. Mais estressado que os boletos. Aquela faculdade. Você hoje, quando você olha para Maria Eduarda, que chegou em Uberlândia 3 anos atrás, é isso, né? 4 anos já. Atrás, 4 anos atrás, você imaginaria estar hoje nesse ponto? Você pensou traçar o que outro caminho seria traçado? Você imaginaria estar nessa posição que você está? Olha, uma coisa que eu não tinha muito naquela época, eu sei que tem gente que tenha, por mais que tenham idade menor, eles têm essa visão, né? Mas eu não tinha, de verdade. Quando vim pra cá, eu não tinha visão de futuro. Então eu não imaginava o que eu ia, às vezes até uma escolha de profissão, como eu gostaria do design, né? Mas eu não imaginava a fundo o que eu faria, ou até tem uma meta maior zona lá, e como é que eu vou chegar nela, né? Em passinhos pequenos. Eu não tinha essa visão. Foi muito sendo construída ao longo do caminho e às vezes de curto prazo, né? Sim. Desse mês para outro mês. Então eu olhando para trás, assim, eu vejo que, cara, foi uma coisa que eu nunca imaginaria estar desenvolvendo. E eu não digo assim de posição que tá, isso, aquilo, por ter pouca idade, mas sim de desenvolvimento mesmo, de visão, de como que eu vejo as coisas hoje, sabe? Como é que eu, por exemplo, até as relações interpessoais, né? Como é que eu sou com o próximo hoje? Qual que é meu intuito com isso? Enfim, eu vejo que não sei como, às vezes eu olho assim, eu não sei como que eu cheguei aqui, porque foi muito, né, de passinho em passinho. Mas é muito especial, sabe? Ter visto uma jornada que tem tanta gente, por exemplo, você, ter tanta gente que essa jornada fez parte e hoje tá junto. Isso é especial, assim. Você é especial, né, Maria Eduarda? Isso. E eu quero agora agradecer também você que está nos assistindo aí na Rádio Cidade, está nos ouvindo na Rádio Cidade, assistindo no YouTube, no Facebook. Obrigado. Você tem a oportunidade agora de se atentar e pegar o papel e uma caneta, porque agora é o momento que a nossa convidada vai começar a trazer a nós, através de dicas e informações sobre o seu objeto. Então, já vai anotando aí, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, comentem, para que a plataforma que você está compartilhando entenda a relevância desse material e faça com que esse material também chegue em outras pessoas. Então, faça isso e fique atento. Duda, agora é a hora, né? Vou revelar agora é aos a hora. poucos. Como que esse objeto se tornou o seu favorito? Olha, foi, na verdade, muito por acaso. Não foi um objeto dado a mim, nem uma ocasião especial. E é um objeto que hoje eu não uso. Ele é um objeto que é de uso, mas ele em específico eu não uso. Eu uso ele de outra forma. Mas foi um objeto que numa ocasião especial eu estava usando e falei, vai ser esse aqui. Vai ser esse. Eu já não vai ser o meu favorito, mas eu vou usar esse aqui. Vou levar. E aí foi por esse rumo. E quando que você chegou a essa conclusão?
De que ele vai ser o seu... Foi se aproximando, foi tornando o seu favorito. Eu tava com ele na mão, no momento, ele fazia parte daquele momento. E aí eu tava ali emocionada, né? Tava feliz daquele momento ter acontecido, porque era uma coisa que eu não tinha visão de futuro antes, mas eu passei a ter nos últimos tempos. E eu coloquei ele nas minhas metas de acontecer e eu não imaginava como. E aconteceu. E aí eu tava com ele na mão e eu falei, preciso guardar de alguma forma. Falei, mãe, tira foto. Primeiro, né? Mãe tira foto. Mãe filma. E depois eu olhei assim, eu falei, vou levar isso aqui, que vai ser minha recordação desse momento especial. Certo. E para você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, que tá anotando as dicas aí que a Maria Eduarda passou pra gente, é um objeto que ela planejou ter. É algo que cabe na mão, né? Porque se ela falou que tava na mão, cabe na mão. É bem leve até demais. Então você que tá ouvindo aí na Rádio Cidade, não tem uma dimensão aí, né? Sobre esse objeto. Esse objeto cabe na mão, cabe na palma da mão, tem que se pegar com as duas mãos, como é que é? E uma coisa muito... É com uma mão só. E é usada normalmente uma mão só. É uma coisa muito... engraçado até, né? Por ser um objeto favorito, por ser especial pra mim. Na verdade, ele é descartável. Ele é um objeto descartável que você usa e joga fora. E aí eu olhei assim e falei, não, vai ser o meu. Eu vou guardar isso aqui pra mim. Entendi. Quando eu fico sério assim é porque eu tô pensando, tá? É porque você deu uma dica importante. E aí gera um silêncio aí, não sei. Vou começar arriscando aí. Vou começar arriscando. Você que está nos assistindo aí, já tem uma ideia? É um produto descartável que cabe na mão e que se tornou o favorito dela, gente. Qual que seria esse objeto? Coloque aí nos comentários aí, digite aí pra gente aí, nos ajude nessa descoberta, mas eu não sei, Maria Eduarda. É porque eu ando arriscando muito mal ultimamente. Na verdade, eu acertei um recentemente. Mas, assim, depois de errar muito. Depois de muita tentativa. Depois de várias tentativas. Bom, pensando dentro das informações que você nos apresenta, que cabe na mão, é descartável. Porque eu peguei nesse objeto também, embora ele estava embalado, e eu vi que ele é leve. Quase que eu dei uma fofada, mas eu não dei, não. Trapaceando o negócio. Eu peguei, eu falei, não vou afofar pra não... Estragar o suspense, né? Pra não quebrar o suspense. Seria uma máscara, Maria Eduarda? Não é. É essa hora que eu posso revelar que Calma, ela já quer revelar, gente. Não é. Calma que eu tenho mais perguntas pra te fazer. Calma. Tem algum envolvimento artístico, cultural, social ou não? Não, é uma coisa muito de dia a dia. Muito simples. Uma coisa que você usa toda hora. Eu uso muita coisa, Maria Eduarda. Coisa que você costuma usar, assim... Eu uso, por exemplo, né? Eu uso de manhã, eu uso no trabalho, na faculdade, uso em tudo. Esse em específico eu não uso, porque esse né, o meu especial, mas eu uso um deles sempre. Gente. E aí, gente? Me ajuda aí a descobrir guardanapo? Não. Nossa, mas... E aí, produção? Mas é fofinho quem guarda o guardanapinho, né, fofinho, porque às vezes, né, tem um recado, um bilhetinho, alguma coisa. Sim. E aí, França? Quanto tempo você tá com esse objeto? Eu tô desde abril com ele. Porque, ó, pra você ver que interessante. É uma coisa que ela queria muito, gente. Que ela colocou nas metas, traçou como meta. Ele simboliza essa coisa que eu alcancei. É o que simboliza o momento. É uma medalha? Não, medalha não é descartável. Uma medalha. Uma medalha não é descartável. O que seria esse objeto, hein?
Nos ajuda aí, gente. Você que tá em casa, você que tá no trânsito, tá na rádio. Qual que seria esse objeto? Maria Eduarda, eu não vou riscar mais nada, não. Você sabe, Francis, qual que é, não? Revela pra gente qual é o seu objeto favorito. Eu quero mostrar ele também. Sim, quando eu revelar. traga. Porque ele tá... Eu escrevi nele o que torna ele favorito, né? Uhum. E aí eu quero mostrar pra vocês antes. Vou mostrar pra vocês antes de eu abordar aqui, porque eu escrevi nele o que torna ele especial. Primeira palestra, 20... Eu escrevi aqui embaixo dele. Esse copinho, ele é um copinho, pra quem não tá vendo a imagem, né? Ele é um copinho de isopor do Sebrae Lab, que é o espaço ali que o Sebrae usa para fazer alguns eventos, alguns treinamentos. Primeiro que eu gostei do copinho, né? Achei bonitinho, fui lá tomar uma água. E eu acho que esse copo era de café, na verdade, né? Que a galera não toma água em copo de isopor. Mas eu fui tomar uma água e peguei esse copinho e fiquei com ele na mão. E o momento que tá escrito embaixo do copo, quando eu cheguei em casa, eu levei o copo, né? Discretamente. Fui despedindo da galera com o copo na mão. Levei o copo. E o que tá escrito embaixo é: primeira palestra, dia 20/4/2022. E tem uma carinha feliz aqui, né? Sorrindo. E o que era? Eu tive a oportunidade de palestrar no Sebrae, fui convidada para falar sobre juventude, sobre transformação, né, da juventude nos negócios, empreendedorismo, protagonismo. E aí eu tinha colocado alguns meses atrás, se não me engano, esse foi mês 4, eu coloquei lá na virada do ano, que é onde a gente tá no embalo, né? E eu coloquei como meta, eu falei, eu quero palestrar. E aí... Tipo assim, 17 anos, estudante, tipo, nada a ver, né? Nessa época eu não tinha nem entrado pra trabalhar ainda. Quando eu escrevi essa meta, eu não tinha nem entrado pra faculdade ainda. E aí eu coloquei, eu quero palestrar alguma vez. E minha relação com as minhas metas é a seguinte, né? Eu não sei como, não sei quando, mas quando eu escrevo alguma coisa ali, eu tenho certeza que essa coisa vai, né, se concretizar. Então, partindo dessa certeza aí, foi passando o tempo, veio um projeto de Dia Mundial da Criatividade que a gente participou, né? E aí eu já estava trabalhando no Nacional. E o pessoal do Sebrae falou assim, olha, a gente precisa de alguém aqui para fazer, primeiro que a minha participação nesse Dia Mundial da Criatividade, que é quando várias pessoas expõem seus trabalhos, enfim, alguma coisa assim, por meio de 3 formas principais. Seria a live, o play e o evento. E aí no Nacional a gente fez um evento, a gente entrou como organização e fez um evento, que é a gente tá longe. Que é a mostra de profissões com ênfase em economia criativa. Então foi uma mostra de profissões que teve oficina de yoga, teve muita coisa diferente. E nesse mesmo sentido, eu fiquei pra fazer um vídeo. E eu falei, vou fazer o vídeo, né? O meu vai ser live, como eu vou apresentar. Fui convidada para ser uma inspiradora do Dia Mundial da Criatividade e fui fazer uma live, né? Fiz o vídeo, live não é que é ao vivo, né? É o nome que eles colocaram, mas é um vídeo gravado. Fiz o vídeo, 20 minutos e tal, entregamos, editamos, ok. Depois, chegou em cima da hora, eles, olha, seu vídeo não vai poder ser exibido, a gente vai precisar que você faça palestra mesmo. De um dia pro outro, e a gente com aquela loucura de mostra de profissões, né, evento, então tava saindo de lá mais tarde, enfim, não tava dando tempo. Eles, a gente vai precisar. Aí topei demais, né, fui lá até que conheci uma galera muito legal, que é parceira até hoje, estava ontem lá do Sebrae, mas foi especial pra mim. Eu senti que tinham pessoas ali sentadas pra me ouvir, querendo me ouvir, que eu pudesse contribuir em algo com elas. Então foi um dia que foi especial demais pra mim. Isso abriu uma nova fase de eu entender que não é só servindo com ali, posso ajudar fazendo alguma coisa, eu também posso contribuir com o que eu tenho dentro de mim. Então foi o que simboliza, esse copinho ele simboliza um momento muito especial.
E aí eu trouxe ele pra casa. Hoje ele lá em casa, eu não uso ele como copo, né? Eu uso ele com algumas canetas, alguma coisa assim. Também não é um porta-lápis, é que eu deixo em cima mesmo do rack, assim, da sala, né? Certo. Então tem a mesma função de um porta-retrato, né? Guardar um momento especial, mas é meu copinho. Legal, Duda, muito legal mesmo você compartilhar esse objeto dessa forma tão representativa e tão profunda, né? Porque quando se fala em palestrar, em metas, que seja dando uma palestra ou na conquista de algo particular ali, porque a gente está falando de um compartilhar, né? Uhum. O seu anseio era de compartilhar um conhecimento. Você pôs como meta compartilhar um conhecimento. E assim Sim. foi te dada a oportunidade. E falando em compartilhar, se fosse para você compartilhar um recado com a Duda de 5 anos atrás, qual que seria esse recado? Nossa senhora, falaria bastante coisa. Mas eu acho que principalmente, muitas vezes a gente tenta aí ter uma atitude protagonista, né? Tomar a frente, mas a gente não acredita que tem o potencial para isso, como na palestra, né? Queria palestrar, nossa, baita meta palestrar, mas eu não acreditava que eu tinha algo a contribuir. Então eu acho que você olhar para si, entender que às vezes você pode não ter muito a contribuir, mas o que você tem é diferente do que o outro tem, de conhecimento, de habilidade, de isso, de aquilo, enfim, de ideias. É sempre diferente e a gente pode criar um ambiente muito rico. Então, além de tomar a frente, de ser protagonista, acreditar no que você deseja e no que você pode fazer, eu falaria para Duda de 5 anos atrás, olhar para ela e entender que não é só a grama do vizinho, que não é só o que o outro sabe mais que eu, mas também o que eu sei que é diferente do outro e o outro pode se beneficiar com isso. Legal, Duda, legal, muito bom mesmo. Já, né, concluindo aqui nosso momento, eu queria que você, além de compartilhar essa palavra com a Duda de 5 anos atrás, que é muito reflexiva também, compartilhasse algo com o pessoal que está nos assistindo, que está em casa, que está nos ouvindo na Rádio Cidade, sobre essa sua visão que você tem hoje, né, de vida, experiência que você tem, porque eu acho que todo mundo tem uma experiência a se compartilhar. Né? Todo mundo tem algo para ensinar, então eu queria que você compartilhasse, conectasse aí com a galera que está nos assistindo e ouvindo. Bom, primeiro eu agradeço demais, né? A galera tá junto aí com a gente. É um privilégio muito grande, um prazer estar aqui, poder falar com vocês, poder compartilhar algumas coisas com vocês, com o Fanny, inclusive. E eu acho que o que a gente deixa, né? Desse objeto, dessa finalização aí de mais importante, é a gente tomar frente para mudar mesmo o que a gente vive. Às vezes lá como estudante eu vi algumas coisas, falava assim, poxa, podia ser diferente nisso, podia ser melhor nisso, e aí nesse rumo eu tomei um caminho que pudesse mudar essa realidade. Então tomar esses caminhos, optar pelos caminhos que a gente pode, ao invés de só se afastar ou só mudar a realidade que não te faz bem ou que não tá te satisfazendo ao todo, eu acho que é uma bandeira muito legal se levantar, você promover a mudança, e que todos podem, né, promover essa mudança, seja jovem, seja mais velho, enfim, todo mundo. Dudinha. Duda, muito obrigado. Valeu por compartilhar, por aceitar esse convite. Você é uma prodígio dentro desses processos aí de dar vida. E eu vejo, quando eu falo da questão da evolução para as pessoas, e é o que eu entendo para a evolução e o ápice daquilo que você vive, não é o dinheiro que resume o ápice. Isso, na minha opinião, não é. Né? Eu sou muito mais a favor de pessoas que desenvolvem relevâncias Sim. na vida de outras pessoas. Então, você é uma pessoa jovem pessoa que faz isso.
Então, muito bom ter você aqui, muito bom ter te conhecido. E eu fico muito feliz em ter feito parte. Eu que agradeço. Nossa, a felicidade é enorme de estar aqui, de poder falar, de poder transbordar isso junto com você, que é uma pessoa que construiu, né, esse desenvolvimento comigo. Eu fico muito feliz, muito honrada com isso. E eu que agradeço de coração. Muito valeu. Obrigado. Então, você que está nos assistindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E nós ficamos por aqui. Valeu. Te espero na próxima segunda-feira e vamos pra cima, gente, porque pra baixo, vocês sabem, pra baixo só tem terra. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.